é o propósito da lei. Que o maior de todos os mandamentos e o maior ato de obediência é amar o Senhor nosso Deus. Em Mateus, é amá-lo com todo o nosso coração, nossa alma e nosso entendimento. Reunimos todas as testemunhas. É amar o Senhor nosso Deus de todo o coração, alma, mente e força. Nesse texto, extraído da lei, nem a lei nem Jesus procuram usar todos esses termos para romper o que devem ser os componentes da psique humana. O que se passa aqui é algo bem hebraico. Por exemplo, quando Deus mostra um vislumbre de si mesmo a Isaías, vemos a palavra santo, santo, santo. E a ideia é uma espécie de paralelismo hebraico. Portanto, é a ideia de amontoar um termo sobre o outro para enfatizar um ponto. Então, quando ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, é para amá-lo com cada fibra do seu ser. Agora, esta conferência é sobre o fim principal do homem, que é glorificar a Deus. Agora, você sabe que isso é verdade. E isso é uma grande verdade. Na verdade, devemos glorificar a Deus, quer comamos ou bebamos, e a tarefa mais servil é glorificar a Deus. Portanto, parece que há algum tipo de oposição acontecendo aqui, que em um caso encontramos que o fim principal de tudo é glorificar a Deus, e no outro, descobrimos que o maior mandamento é amar o Senhor nosso Deus de todo o coração, alma e de todo o entendimento. Eles não são colocados em oposição um ao outro. Mas creio que não é só que glorifiquemos a Deus amando-o, mas é um amor que nos leva a desejar glorificá-lo. E é um amor que nos mantém nessa ação de viver a nossa vida para a glória de Deus. E quero chamar a atenção de vocês para um texto em Cântico dos Cânticos. No capítulo 8, versículo 6, diz: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ora, essa passagem pode parecer estranha para vocês, mas deixe-me analisar por um momento. Acredito que há uma descrição mais precisa do hebraico e da ideia que o texto está tentando passar. Eu li para vocês. Porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura o ciúme. Um parece ser positivo e o outro parece ser bastante negativo. Mas quando olhamos para o texto, na língua original, prefiro traduzi-lo desta forma. Porque o amor é forte como a morte, e a paixão é implacável e inflexível como a sepultura. Agora quero que vocês pensem sobre isso por um momento. Quando nos esforçamos para glorificar a Deus, quando ouvimos coisas como, sabe, se comemos ou bebemos ou o que quer que façamos, devemos glorificar a Deus. Estamos todos de pleno acordo com isso. Esse não é o problema. Teologicamente, nós o entendemos. Não apenas o entendemos, mas também concordamos com ele. Mas a minha questão é a força para, de fato, viver isso. Para, de fato, viver dessa maneira. Quando você está... Eu tenho andado com o Senhor por 4 décadas. E há algumas coisas que você diz e ouve que quase que te fazem estremecer, porque conforme você envelhece, você pensa consigo mesmo: eu não quero apenas dizer essas coisas, eu não quero apenas confessá-las, eu não quero só falar de doutrina. O cristianismo não é menos do que doutrina, mas você deve ser lembrado que é muito mais do que doutrina. É vida.
Eu quero viver isso. Mas às vezes eu encontro fraqueza em mim mesmo. Às vezes descubro em mim uma força esporádica que vem e vai. E isso me atrapalha, machuca-me e me traz lamento. Isso me traz tristeza. Mas penso que encontrei algo aqui que é um grande encorajamento para mim. O que pode impulsionar uma pessoa a viver sua vida para a glória de Deus? É o amor por Deus. Veja isso. O amor é forte como a morte. Na mente hebraica, na língua hebraica, não há nada mais forte do que a morte. É por isso que a ressurreição é tão extraordinária. À luz da teologia do Antigo Testamento, Cristo venceu a morte, porque para o homem, nada. Os exércitos não são tão fortes quanto a morte. Nada é tão forte quanto a morte. E, no entanto, aqui lemos que o amor existe. Eu preciso de força. Eu preciso de força. Isso virá apenas da disciplina? Isso virá apenas de praticar a coisa certa? Não. Nenhuma dessas coisas é forte o suficiente. Vem do amor. Amor por Deus. Não estou dizendo um coração apaixonado por Deus. Eu não gosto dessa linguagem. Um coração que ama a Deus é a chave. É o propulsor. É o que move um homem, uma mulher, a fazer coisas extraordinárias e realizar sacrifícios extraordinários para a glória de Deus e o avanço do reino. É o amor. E se não é o amor, é uma razão defeituosa. Assim, se eu preciso de algo forte para operar em meu lugar, o que é isso? Amor. Amor. Amor por Deus. Então, se a minha tradução do hebraico estiver correta na segunda parte, paixão. É implacável e inflexível como a sepultura. Existe algo mais implacável do que a sepultura? Existe algo mais inflexível? Uma vez que você está lá, já era. Ela não vai deixar você sair. Ela te prende e te segura. Os meus sermões que mais se tornaram conhecidos foram os duros ou radicais, mas isso não é realmente quem eu sou, nem é o que eu quero para o povo de Deus. Se eu pudesse dar uma coisa ao povo de Deus, em todo o meu ministério, se eu pudesse dar uma coisa ao povo de Deus em toda a minha pregação, seria mostrar-lhes Cristo, para que seu amor, sua compreensão do amor dele por eles aumentasse. E nessa compreensão maior, compreensão e realidade de seu amor, o amor deles corresponderia. Seria o maior presente que um pregador poderia dar a alguém. Porque, veja, não estamos falando de pessoas não convertidas. Estamos falando de pessoas convertidas. O coração de pedra que não responde a Deus foi retirado. E um coração de carne que responde a Deus foi colocado no lugar, que ama a justiça. E essa pessoa, quanto mais ela entender o quanto Deus a amou e a ama e a amará, mais ela amará a Deus. E esse amor os impulsionará a viver para a glória de Deus. Entendem? Às vezes somos extraordinariamente idólatras. Então, você vê um homem que tem um amor extraordinário por sua esposa. E a primeira coisa que vem à sua cabeça é: que homem extraordinário! Que homem extraordinário! Talvez ele não seja um homem extraordinário. Talvez ele nem seja um homem normal. Talvez ele seja subnormal. Você diz: ora, irmão Paul, como você pode dizer que ele tem um amor extraordinário por sua esposa? Talvez ele tenha um amor extraordinário por sua esposa, não porque ele seja um homem extraordinário, mas porque a sua esposa é uma pessoa extraordinária.
E é sua virtude, sua beleza, sua graça que atrai o amor até mesmo do coração de pedra de um homem bruto. Entendem? É da mesma forma no cristianismo. Você lê a história dos missionários e pregadores. Você vê um amor extraordinário por Deus e qual é a primeira coisa que você faz? Você corre até eles e lança uma oferenda em seus pés. Você os elogia. Mas você falha em perceber que todos eles nasceram da mesma estirpe de Adão. E a obra regeneradora do Espírito não foi maior neles do que em você. Então por que eles pareciam ter um amor extraordinário por Deus? É apenas porque eles tiveram uma visão extraordinária do amor de Deus na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Sua maior necessidade é a dor. É a dor do pregador. Que o pregador não tem nem a parte dos milhares. Ele não é visto. Ele não tem visto nada de Cristo. E até o que ele viu, ele não pode compreender. E mesmo o que ele compreende, ele não consegue falar. Porque é um assunto infinitamente glorioso. Mas esse é o trabalho do pregador. Mostrar a você o princípio, a sabedoria e o preceito, absolutamente. Mas sua maior tarefa é mostrar a você o amor de Deus em Cristo. E é por isso que toda vez que ele prega sobre o assunto, ele sai do púlpito e quer simplesmente deixar o ministério. Porque o tema é muito elevado para ele. E mesmo no melhor de toda a sua pregação, ele apenas tocou a borda dele. Veja, você precisa conhecer o amor de Cristo. E a única maneira de você viver uma vida que é forte e inflexível em relação à sua inclinação para glorificar a Deus é entendendo o quanto Deus te ama. E a única maneira de entender isso é por meio de um amor e uma visão maior de Cristo e da cruz. A cruz, essa é a chave. Eu quero que vocês observem algo. Estou falando de um missionário, como alguém envolvido em missões. Ele não diz que sua ambição é planejar uma igreja. Ele não diz que sua ambição é alcançar o mundo. Ele diz que sua ambição é ser agradável a Ele. A Ele. Você vê que é isso para lhe sermos agradáveis. Isso é tudo o que é exigido de um escravo. Agradar ao seu mestre. Penso que essas conferências são muito benéficas. Eu creio. Mas nunca pense que alguém pregando nesta conferência é mais agradável do que você que trabalha como pastor de 50 pessoas. Porque o juízo não será em algum sucesso aparente. O juízo é este. Você está agradando a Ele? Você está vivendo para a glória dEle? Você está amando de todo o seu coração, alma e entendimento? Paulo disse que sua ambição era agradar. Seu julgamento. Sua prova perante o Senhor. Essa é uma motivação cristã válida e real, que não deve ser descartada. Todos nós estaremos perante o tribunal de Cristo, a bima de Cristo.
E todos nós seremos julgados com relação às nossas ambições e como elas nos moveram. Jesus Cristo, o Filho de Deus, não veio à Terra, viveu a vida de um homem, sofreu o que ele sofreu, foi para a cruz, carregou o seu pecado, sofreu a ira de Deus e morreu em seu lugar. Ele não fez tudo isso para que a primeira coisa que você veja quando entrar no céu seja a decepção em sua face em relação a você. Não é assim que funciona. Haverá um julgamento, mas posso garantir que vai ser apaixonante. E eu não consigo entender. Eu li outros homens e não creio que eles acertaram em cheio também. Nós apenas temos que manter essas coisas como auto-evidentes, que somos muito amados e, no entanto, também somos responsáveis por aquele que nos ama. Creio que a melhor maneira de ver isso é como alguns poetas disseram, que quando você olha para o rosto do seu juiz, você vê um pai e um irmão. Ele diz no versículo 13, porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Qual é a maior motivação? A maior motivação. Qual é a coisa que alimenta a nossa resposta, a nossa receptividade, o nosso amor recíproco? O que nos faz amar a Deus? Que Ele nos ama. E Paulo aqui está dizendo, pois o amor de Cristo nos constrange. Agora aqui é muito importante entendermos o genitivo. Paulo não está falando sobre o seu amor por Cristo, mas ele está falando sobre o amor de Cristo por ele. Então, o que leva Paulo a amar a Cristo? Bem, nós voltamos para 1 João, não é? Paulo diria, eu o amo, porque ele me amou primeiro. E eu o amo mais a partir de cada vislumbre que vejo dele. Que eu vejo dele. Eu o amo mais. Agora observe aqui. Paulo diz algo que parece incomum no versículo 13. Porque se enlouquecemos, é para Deus. E se conservamos o juízo, é para vós outros. Parece que houve acusações contra Paulo. Ele era instável. Seu zelo era desproporcional. Ele trabalhou muito, sacrificou muito, colocou-se em grande perigo. Quando falava com as pessoas, às vezes parecia que o homem estava perdendo o contato. Eu quero ler algo de Albert Barnes sobre esta passagem. Provavelmente isso foi escrito para responder a algumas das acusações que os falsos mestres de Corinto apresentaram contra Paulo e fornecer aos seus amigos uma resposta imediata, além de mostrar a eles os verdadeiros princípios sobre os quais ele agia e o seu verdadeiro amor por eles. É totalmente provável que ele tenha sido chamado de louco, que muitos que se gabavam da prudência, sobriedade e sabedoria consideravam suas ações como a de um louco. Não tem sido incomum, de forma alguma, que os frios e sagazes, os professores formais e os hipócritas considerem os amigos da religião fervorosos e zelosos como fanáticos. Festo pensou que Paulo estava enlouquecido quando disse: "Estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar." E em todos os tempos tem havido muitos, tanto na igreja
quanto fora dela, que consideram os amigos dos avivamentos e das missões e todos aqueles que têm evidenciado qualquer zelo extraordinário na religião como simplesmente dementes. O objetivo de Paulo aqui é refutar qualquer que seja a aparência ou a estimativa que eles atribuíram à sua conduta. Quais foram os princípios reais que o atuaram? Estes eram zelo por Deus, amor à igreja e as influências constrangedoras do amor de Cristo. Ele continua e diz, com relação à frase, é para Deus. Se enlouquecemos, é para Deus. Diz que é na causa de Deus e por amor a Deus. É um zelo tão grande por ele, um interesse bem atraente pela causa de Deus. Tal amor o levou a tão grande abnegação e os ensinou a agir de maneira bem diferente das pessoas que os levam a pensar que somos dementes. A doutrina aqui é que pode haver tal zelo pela glória de Deus, um desejo tão ativo e ardente de promover sua honra, que leva outros a nos acusar de loucura. Não prova, entretanto, que um homem é louco no campo da religião porque é diferente dos outros ou porque segue um curso de vida que difere materialmente daqueles outros professantes da religião e dos homens do mundo. Afinal, ele pode ser o homem verdadeiramente são. E toda a loucura que possa existir pode estar onde há uma profissão de religião sem zelo, uma crença professada na existência de Deus e então nas realidades da eternidade que não produzem nenhuma diferença na conduta entre quem professa e as outras pessoas, ou uma total despreocupação sobre as realidades eternas, quando um homem caminha à beira da morte e do inferno. Eu ousaria dizer que há momentos em que podemos nos tornar disciplinados de uma maneira antibíblica. Mas se ninguém jamais o acusou de ser louco ou fanático, então tem uma enorme preocupação por você. Paulo diz, o amor de Cristo nos constrange, nos prende, nos agarra. Conheço um jovem que estava na universidade e era um tanto respeitado. Ele acabou conhecendo a Cristo e alguns dias depois ele estava de pé no pátio, distribuindo folhetos, dizendo às pessoas, Jesus salva, Jesus me salvou. Seus amigos foram até ele. Eles disseram, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Todo mundo está pensando que você é um louco. O que aconteceu com você? Veja, os caras estão tirando sarro de você, as meninas estão rindo de você. O que você está fazendo? Sua única resposta foi, o que mais posso fazer? O que mais posso fazer? Ele morreu. Ele morreu. Ele morreu. Por mim. Por mim. Por mim. O que mais eu posso fazer agora? A minha vida acabou. É isso. É isso. E é isso que vemos aqui em Paulo. O amor de Cristo nos constrange. Ele nos possui. Porque posso assegurar-lhes que se Salomão pôde escrever sobre o amor dos homens e dizer que é forte como a morte, que a paixão é implacável como a sepultura, quanto mais isso se aplica ao amor de Deus que captura o coração de um homem ou de uma mulher. Captura-os e não os deixa ir. E depois de dizer, veja o que ele diz, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos. Nós morremos para o mundo.
Não apenas isso, mas se voltarmos a Romanos 5 e o lermos corretamente, nós morremos para aquela esfera do ser em Adão. E agora estamos nessa esfera do ser em Cristo. Vocês vão ouvir muitas coisas esplêndidas. Leve-as a sério. Possua-as. Mas isso é algo apenas de um ignitor. Você deve ir para casa. E você deve prosseguir para conhecer o Senhor. Agora, essa é uma passagem do Antigo Testamento. Quando você atrás junto com o Evangelho, você deve prosseguir para conhecer a Cristo. E a comunhão de seus sofrimentos, você deve prosseguir para conhecê-lo. Para conhecê-lo. Para saber tudo o que Ele é. Para saber tudo o que Ele fez por você. Tudo o que resultou disso. E que é tão grande, tão esplêndido, tão infinito. Isso continuará por toda a eternidade, em uma medida cada vez maior. Tantas pessoas pensam, ir para o céu é algo estático. Sabe, eu vou lá. Aí está. Não é. Não é estático, é dinâmico. É uma busca infinita e sem fim, a fim de ver cada vez mais beleza e nunca esgotá-la. E quanto mais beleza você vê, mais você é transformado por ela. E você nunca esgota o amor de Cristo. Isso é o que você precisa ver. Como você faz isso? Através das Escrituras. Através da oração. E eu não estou falando sobre a oração com os seus cadarços. Não estou falando de intercessão. Isso é guerra. Isso gera muito pouco prazer. Estou falando sobre buscá-lo em oração. E vou me arriscar aqui. Não é apenas intelectual, não é apenas acadêmico, é subjetivo. Não são apenas fatos acadêmicos, é experimental. Você pode conhecê-lo. Uma consciência intensificada de sua presença, uma maior consciência de sua beleza. Você não está apenas trocando observações teológicas com outras pessoas. Ele pode se revelar a você de tal maneira que você irá dizer, Senhor, tire suas mãos de mim para que eu não morra. Não me mostre mais, não nessa noite. Estamos com tanto medo de todas as bobagens que existem no mundo hoje em dia. Todas as bobagens subjetivas, todos os testemunhos de experiência e tudo o que temos por medo. Corremos para um canto onde a única coisa que você tem é o conhecimento acadêmico de um livro. Isso não é cristianismo. Nunca será menos do que doutrina. Mas é mais. É conhecê-lo. Você pode passar por uma passagem pela qual já passou 1000 vezes e de repente, pelo poder e pela graça do Espírito Santo, você pode vê-la de uma maneira e ver Cristo naquela passagem como nunca o viu antes, e você é lançado no chão com uma alegria indescritível, cheia de glória. E seus filhos precisam saber que isso é mais do que apenas estar certo sobre uma declaração confessional. É mais do que apenas ser moral. É conhecê-lo. É conhecê-lo. E não há limites que eu possa ver no Antigo e no Novo Testamento para o que podemos saber dele, o que podemos experimentar dele. A alegria, a força, a vida, a beleza. Sim. A beleza. Enquanto você lê, você diz,
Mostre-me, Deus. Mostre-me Ele. Mostre-me Ele ou eu morro. Preciso de mais. Preciso vê-lo. Essa é a resposta para muitos dos seus problemas em relação ao zelo, em relação a realmente buscar a glória de Deus de uma maneira implacável. É conhecê-lo. Conhecendo-o, vale a pena buscá-lo. Vale a pena uma busca. Pastores, e aquele servo foi atrás da noiva de Isaque. Às vezes me pergunto, pergunto-me, o que ele disse a ela sobre o noivo que o persuadiu a sair de seu próprio povo e a levar para ele. Eu me pergunto se, enquanto eles estavam voltando, toda vez que o servo de Abraão via uma dúvida nos olhos dela, ele não tirava outra joia de ouro e a colocava no braço dela. Ele não disse a ela, não, não vá. Ele, vai valer a pena, vai valer a pena. Quando eles pararam em um poço e havia jovens lá tirando a pedra para que todos pudessem beber, e aquele servo viu aquela noiva olhar de relance para um dos belos rapazes. Ele foi, não. Isso não é nada comparado ao que espera por você. Aqui está outro presente dele. Se você quer saber qual é o trabalho de um pregador, é isso. Continue mostrando à noiva mais e mais motivos para esperar pelo noivo. Mas, para fazer isso, pregador, você tem que parar de ser tão ocupado. Pare de fazer o trabalho de um diácono. O que aconteceria com a igreja se os homens que foram chamados para pastorear e se a própria igreja reconhecesse que a maior parte dessa atividade precisa ser feita por chamados diáconos e os homens de Deus se trancar por horas por dia, buscando a beleza de Cristo, para que no domingo de manhã, domingo à noite e quarta-feira, aqueles homens possam colocar outra joia no braço da noiva de Cristo e dizer, não olhe para longe dele, não olhe para os outros amores, não duvide. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Ele te ama muito. Ele te ama. Muito. Esse é o seu trabalho. É por isso que você gasta tempo na madrugada. É por isso que você ora. É por isso que você estuda a palavra de Deus. Sim, você deve trazer princípios e preceitos e grande sabedoria. E é dessa sabedoria que as nações saberão que não há povo como o povo de Deus. Mas isso é apenas a borda disso. Seu verdadeiro trabalho, pregador, é mostrar a noiva de Deus, a noiva de Cristo, a beleza do noivo, o amor de Cristo. Vamos orar. Pai, obrigado por sua palavra. Obrigado por sua mansidão. Ó Deus, capacita-nos, especialmente aqueles que são chamados para alimentar o teu povo, para pintar um quadro de Cristo para sua noiva. Por favor, ajude-nos a vê-lo. Para que possamos proclamá-lo. Por favor, seu povo, Senhor, está com fome. Eles são fracos. Eles estão com medo.
Muitas vezes, mesmo incertos, que o Senhor nos conduza com alegria e os receba em seu gozo. Ajude-nos, Senhor. Abençoe seu povo. Em nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe.